Livro Povos Primitivos e Manifestações Supranormais, de Ernesto Bozano. Prefácio. Vida e obra de Ernesto Bozano no cinquentenário de sua atividade metapsíquica. No presente ano, 1941, ocorre o cinquentenário da atividade científica de Ernesto Bozano, um dos mais sagazes, ativos, eruditos e geniais cultores da metapsíquica. Numa palavra, o pioneiro desta ciência. Exatamente por isso, pensei que o melhor modo de honrar esta sua bodas de ouro de estudioso, seria o de publicar, numa série de volumes, a coletânea de suas monografias que tão meritória fama lhe causaram em todo o mundo. A dita coletânea, que foi publicada fora da Itália, reunida numa série interminável de volumes, não havia nunca sido publicada entre nós porque havia aparecido, em diversos anos, na bela revista Luz e Sombra. Ela preenche, portanto, uma lacuna no setor da metapsíquica italiana, tanto mais porque assinalará o início de um mais vasto programa. Isto posto, acredito-me no dever de dizer qualquer coisa sobre a vida e a obra deste infatigável pesquisador. Bozano nasceu em Gênova, a 9 de janeiro de 1862. Desde os primeiros anos, demonstrou um amor apaixonado pelo estudo, tanto o que, aos 4 anos, importunava sua mãe para que lhe ensinasse a ler a respeito de uma importante obra sobre a história genovesa. Embora uma criança de 4 anos não estivesse à altura de compreender aquilo que tentava, todavia, lembra-se ainda hoje do amor com que sustentava nas mãos aquele grosso e misterioso volume. Foi mandado para uma escola técnica, mas embora fosse evidente sua vocação para aprender, seu pai impediu-o de estudar. Muitas foram suas lágrimas, mas a paixão de saber não se extinguiu, pelo contrário, aguçou-se sempre mais e o firme propósito de conseguir igualmente a formação de uma grande cultura e de tornar-se alguém na vida, fez-se uma lei para aquele rapaz. Principiou, como muitos jovens, com um período litero-poético, publicando até 2 livrinhos de versos sob o pseudônimo de Ligúrio Itálico. Mas não tardou a sobrevir nele, irresistivelmente, a necessidade de tudo investigar, de tudo saber. Literatura, filosofia, psicologia, fisiologia, astronomia, geologia, paleontologia e todas as ciências naturais em geral constituíram o estudo assíduo da sua juventude até a idade de 30 anos. Sua paixão literária teve início na idade dos 12 anos e, embora muito jovem, prosseguiu sistematicamente nesse estudo. Leu, com imenso amor, uma história da literatura italiana, a de Maffei, dirigindo sua educação para essa disciplina iniciou com o estudo dos trecentistas, ou seja, diz-se do artista ou escritor do século XIV, que se punha a ler na biblioteca da Universidade de Gênova, tornada por muitos anos o seu domicílio. E, assim, por meio dessas leituras, prosseguindo de século a século, com um método que não padecia objeção, foi formando-se nele uma grande erudição litero-poética. Profunda impressão provocaram em seu ânimo as leituras do Gerusalemme Liberata, do Ossian, na tradução magistral de Cesarotti, da Feroniade de Vincenzo Monti. Desse modo, passaram pela sua mente todos os nossos maiores poetas e literatos, desde os primeiros dos nossos grandes até Parini, Foscolo, Monti, Giusti, Aleardi, D'Annunzio. Tendo lido também nas traduções de Maffei e de Zola os poemetos de Lord Byron, que o haviam entusiasmado, decidiu empreender o estudo da língua inglesa, cujos primeiros rudimentos havia aprendido na escola técnica. E dedicou-se com tal ardor ao estudo dessa língua que, depois de apenas 4 meses, estava em condições de ler e compreender muito bem os célebres poemetos. Do mesmo autor, leu em seguida o Manfredo, drama fantasioso, realístico, pujante e o Don Giovanni, poema de satânicos contrastes, 2 criações que lhe causaram grande impressão e que centuplicaram sua admiração por aquele grande gênio.
Vem depois a vez de Milton, Shelley, Moore e de Shakespeare. Deste último fez um estudo tão aprofundado que o pôs em condições de ler correntemente os dramas pujantes na língua fora de uso para ele. Como eu já disse, também os estudos científicos fascinaram-no desde os primeiros anos de Bolzano. De fato, já na idade de 15 anos, seu interesse foi atraído para as grandes ciências, naquela ocasião do início de formação, como a astronomia, a paleontologia, a psicologia e a filosofia científica. Mas, sobre todas as coisas, um grande problema o prendia e o fascinava. Sua convicção íntima do problema do ser, do mistério da vida, do mistério da personalidade humana, do porquê da existência. Desse modo, veio implantando-se para Bolzano um período de tempo que pode chamar-se o seu decênio filosófico e que vai de 1882 a 1892. Ao longo desse decênio, procurou penetrar no pensamento dos maiores filósofos, de Platão a Hegel, de Descartes e Lotze a Rosmini e Gioberti, mas essas longas e laboriosas indagações no domínio da filosofia nada lhe trouxeram de concreto, assim ele entrou, mais do que nunca, no abismo da dúvida. A sua primeira rebelião de não crer por um ato de fé, acrescentou-se uma segunda, com a qual rejeitava em massa todos os postulados metafísicos sustentados no vazio e equiparáveis, em tudo e por tudo, aos verdadeiros e mesmos atos de fé no ambiente filosófico. Volta-se, então, para a filosofia científica, em sucessão ininterrupta e com um ardor mais do que apaixonado, leu, releu e anotou, do início ao fim, as obras dos seus luminares. De Büchner, Moleschott, Vogt, Feuerbach, Haeckel, Huxley, Comte, Taine, Gall, Ledantec, Morcelli, Serge e Erdigot, extraindo os postulados positivistas da pesquisa científica para, em seguida, compará-los com os seus e organizá-los numa síntese negativista formidável. Mas o estudo filosófico que exerceu, desde o primeiro momento, o maior fascínio na mente de Bolzano foi o do sistema de Herbert Spencer, o grande filósofo inglês que ele considerava como Aristóteles dos tempos modernos. Realmente, o sistema spenceriano, ou seja, leis da evolução a todos os níveis da atividade humana, consistia numa formidável síntese de todo o saber científico e numa grandiosa e sucessiva utilização de como criar um edifício filosófico, próprio para explicar todo o universo. Durante 2 anos consecutivos, ele dedicou-se apenas a estudar, anotar e classificar o conteúdo total do importante sistema filosófico spenceriano, no qual todas as peças do conhecimento humano convergiam, trazendo sua contribuição para a compreensão científica do universo criado. Aconteceu que o tormentoso problema do ser pareceu resolvido para o nosso autor, e a resolução podia ser resumida nestas palavras. O positivismo mecanicista de Herbert Spencer era a verdade de Bolzano investigada com tão apaixonada tenacidade. Daquele momento, ele transformou-se no apóstolo do seu ídolo, polemizando com qualquer um que ousasse duvidar dos postulados mecanicistas daquele gigante do pensamento, ganhando, por causa dessa sua atividade, o título de Spenceriano da Itália. Desse modo, a tal ponto Bolzano tornou-se positivista convicto que parecia, no seu critério, inverossímil que pudesse existir uma pessoa culta, dotada de uma medida normal de senso comum, que desse crédito à existência e à sobrevivência da alma. E não se limitava apenas a pensar desse modo, mas escrevia também artigos apaixonados e audaciosos na sustentação de suas convicções. Entretanto, o grande ano que determinaria toda a futura orientação de sua vida, entre um livro filosófico e outro, estava se avizinhando. Devia ser 1891. Nesse mesmo ano de 1891,
recebeu uma carta do professor Ribot, diretor da Revue Philosophique, na qual informava que havia recebido uma nova revista intitulada Annales des Sciences Psychiques, da qual era promotor o professor Charles Richet, grande fisiólogo francês, e como diretor o Dr. Darieux. O professor Ribot exortava-o a ler atentamente o conteúdo e a manifestar seu parecer sobre o assunto, pois que se tratava de um novo ramo de pesquisa psicológica, tendente a demonstrar a possibilidade de que o pensamento fosse transmissível à distância, de cérebro para cérebro. Contudo, a leitura dos primeiros fascículos da revista em causa produziram uma desastrosa impressão no seu critério de positivista intransigente, pois parecia-lhe um escândalo científico que certos representantes da ciência oficial discutissem seriamente a transmissão do pensamento de um continente a outro, a aparição de fantasmas telepáticos de natureza verdadeira e de casos reais de infestação. Seus conceitos, já profundamente radicados, de positivista materialista, impediam-no de assimilar a nova verdade, embora esta última resultasse estar fundamentada sobre dados de fatos que não padeciam objeção. E assim aconteceu que ele escrevesse uma carta de fogo ao professor Ribot, declarando insensato o conteúdo da nova revista e expressando sua admiração pelo fato de que estudiosos que possuíam nome no campo científico, acreditassem em semelhante mentira. Eis que quando seu ânimo de indagador havia se aquietado, em razão de estar persuadido de ter resolvido o problema, apareceu na Revue Philosophique um longo artigo do professor Rosenbach, de Petersburgo. Nele o autor lançava-se com violência contra a intrusão do novo misticismo na arca santa da psicologia oficial, explicando, ao invés, os fatos novos com a hipótese alucinatória, combinada com uma fortuita coincidência, imaginação exaltada e outras desse gênero. Mas essa refutação do professor Rosenbach pareceu-lhe, de repente, um tanto deficiente e insustentável, e produziu em seu próprio ânimo o efeito contrário àquele que fora proposto pelo autor do artigo em questão. Entretanto, no fascículo seguinte da Revue Philosophique, mostrou-se favorável a um artigo do professor Charles Richet, no qual eram rechaçadas, ponto por ponto, as afirmações e considerações erradas do professor Rosenbach, artigo que serviu para reforçar muito a sua convicção sobre a realidade dos fatos e sobre o grande mistério que envolvia as manifestações. Foi esse o fato que fez Ernesto Bozano compreender que, se a argumentação para uma oposição à nascente nova psicologia era do professor Rosenbach, então tinham mesmo razão os outros, visto como esses últimos valeram-se de fatos, enquanto os primeiros opunham aos fatos somente uma argumentação negativista e nada mais. Um imenso problema a resolver apareceu então diante de Bozano. Tratava-se, nada mais nada menos, de enfrentar, sob bases absolutamente novas na história de todos os tempos, o problema da alma, da morte, da sobrevivência. Ele, como filósofo, uma vez tomando consciência de que o problema podia ser seriamente situado, não podia também, nem de longe, pensar em negligenciá-lo. O grande enigma devia ser resolvido, fosse embora nos termos permitidos pelas limitações humanas, em toda sua extensão e profundidade. O dado já estava arriscado. Naquele momento, ano de 1891, inicia-se o grande e fecundo trabalho do nosso autor, por meio do qual, através de 50 anos de pacientíssimas pesquisas, conseguiu demonstrar, sob dados de fato sem possibilidade de objeção, a sobrevivência humana e a comunicação dos mortos com os vivos. Naquele mesmo ano aparece, por obra de Marillier, a tradução francesa do livro Phantasms of the Living,
Fantasmas dos Vivos, levando o título modificado de Alucinações Telepáticas. Foi justamente essa obra, constituída de uma porção enorme de casos escolhidos e documentados com seriedade sem precedentes por Gurney, Myers e Podmore, que acabaram por convencer Bosano da real existência dos fenômenos telepáticos. O primeiro passo estava dado. Mas sua fé de positivista materialista não fora ainda suficientemente abalada, pois a explicação científica dos fenômenos telepáticos, segundo a qual tinham origem nas vibrações do pensamento que viaja ao infinito em ondas concêntricas, satisfazia suficientemente o seu critério de neófito. Com essa concessão, porém, como Bosano mesmo me escreveu, ele tinha inconsciente, mas efetivamente, penetrado de uma vez na sua via de Damasco, pois que essa primeira concessão feita ao assunto da fenomenologia supranormal, havia-o fatalmente encaminhado a um novo setor de pesquisa, que deveria conduzi-lo em direção diametralmente oposta à do positivismo materialista que ele havia professado com tanto entusiasmo e tenacidade. O período de crise de consciência já se lhe estava aberto, e a primeira sacudida às suas aquisições científicas foi dada pelo imponente tratado de Alessandro Otsakov, publicado em Lipsia, em 1890, em edição original, sob o título Animismus und Spiritismus, aparecido inesperadamente, e em seguida traduzido em língua francesa. Seguiu-se, então, para Bosano, um período de certo modo penoso, de perturbação moral, pois, embora a nova orientação filosófica se realizasse no sentido de uma fé científica, de há longo tempo mais confortadora do que aquela até então professada, não obstante, ele não podia assistir, sem desconforto, à demolição cruel de todo um sistema de convicções filosóficas adquiridas lentamente e ao preço de longas meditações e pelas quais já estava encerrada a adaptação ética e psicológica de seu espírito. Na afanosa busca da nova verdade, leu as obras dos autores mais conhecidos dessa época, como Allan Kardec, Delany, Denis, Dacier, Nuss, Gibier, William Crookes, Wallace, Duprel e Broferill. Mas verificou, de repente, que o problema que se manifestava diante de seus olhos era de tal maneira grande que precisava ir até o fundo e remontar às origens históricas do grande movimento. Foi assim que escreveu para Londres e para Nova York para procurar as principais obras publicadas sobre as origens do movimento, até 1870, época na qual as indagações começaram a ter pesquisadores também na Europa. Com a chegada das obras requeridas, começou para ele o período verdadeiramente fecundo da sua sistemática atividade no campo metapsíquico. Desse período, ele conserva ainda uma indelével lembrança, pois, exatamente através destas pesquisas feitas com fervor e perseverança, conseguiu assentar sob bases científicas, de modo inabalável, suas novas convicções espiritualistas. Entre as obras que mais exerceram decisiva influência sobre o nosso autor, posso citar as seguintes: Robert Dale Owen. Forte Fausão te Bundario Fianoteiro Old, transpondo os limites de um outro mundo, Robert Dale Owen. The Debatable Land Between this World and the Next, a terra de contrastes entre este mundo e o próximo, Epi Sargent. Planchette, The Despair of Science, Planchette, Desespero da Ciência, de Morgan. From Matter to Spirit, da matéria ao espírito, Dr. Wolff. Startling Facts in Modern Spiritualism, fatos surpreendentes no espiritismo moderno. Sobre a história do movimento espirítico encontrou, pelo contrário, um grande auxílio na obra verdadeiramente magistral de Emerging Britain. Modern American Spiritualism, o moderno espiritualismo americano. Para a história dos precursores do mesmo campo, valeu-se, com proveito, da obra em 2 volumes de William White. History of the Supernatural, História do Sobrenatural.
Sob o ponto de vista da fenomenologia mediúnica de efeitos físicos, os relatos de Sr. Speer sobre as famosíssimas sessões experimentais com William Stein Thomosis, anos 1892 e 1893, da revista Light, relatos preciosíssimos, mas que nunca vieram à publicação em volumes, nem mesmo na Inglaterra, foram os que exerceram a maior eficácia. Sobre as suas convicções com respeito à intervenção indubitável dos mortos também nos fenômenos de ordem física do mediunismo superior. Entretanto, uma vez formada uma visão total do problema espirítico, Bosano quis também experimentar, e foi assim que, de acordo com o Dr. Giuseppe Pizenzano, fundou o Círculo Científico Minerva, em Gênova. Ambos foram conduzidos ao diretor do século XIX, Luigi Arnaldo Vassallo, conhecido pelo pseudônimo de Gandolin, para manifestar-lhe seu propósito e para rogar-lhe, ao mesmo tempo, que fosse o presidente. Vassallo aceitou logo, pedindo uma única condição: que se experimentasse com critérios rigorosamente científicos. Como era esse o principal objetivo justamente de Bosano e de Venzano, o ajuste foi estabelecido imediatamente. Por empenho de Vassallo, também o professor Enrico Morselli, da Universidade de Gênova, ficou sócio, atraído pela promessa de que deveria poder experimentar com a Paladino. Depois dele, entrou, nesta mesma lista, também o professor Francisco Porro, da Universidade de Gênova. Sob essas ótimas bases, foi fundado o Círculo Científico Minerva que, de janeiro de 1899 a 1904, teve 4 anos de vida gloriosa, fazendo que falasse dele toda a imprensa italiana e estrangeira. Lá se realizaram quase todos os fenômenos físicos de alto mediunismo, compreendendo a materialização contemporânea de 6 figuras claramente visíveis por todos. O Círculo Científico Minerva dissolveu-se logo em razão dos dissabores havidos entre os sócios que teriam querido assistir todos juntos, eles eram 70, as experiências com Eusapia Paladino e com aqueles que se encontravam nos grupos nos quais foram descobertos ótimos médiuns. Ele que era absolutamente contrário ao desenvolvimento regular das experiências a se realizarem, não podia permitir isso. Entretanto, a atividade experimental do Círculo foi a causadora da seguinte série de publicações. Os relatos do professor Porro publicados em folhetos no século XIX e os relatos do professor Dr. Venzano, que vieram à luz numa série de fascículos da Revista de Estudos Psíquicos, dirigida por Cesare Vesni, os 2 grossos volumes, 1040 páginas completas, do professor Enrico Morselli sob o título, Torino, 1908. E, por último, a obra de Ernesto Bosano. Hipótese Espíritica e Teórico-Científica, Gênova, 1903, num volume de 500 páginas. Sempre com respeito às experiências, lembrarei que ele tomou parte ativa nas sessões de voz direta, realizadas em milésimo, com a poderosa mediunidade do Marquês Centurione Scotto, nos anos 1927 e 1928. Nessas sessões, além da voz direta, realizaram-se os mais variados fenômenos da casuística metapsíquica, tais como telecinesia, materializações, desmaterializações e aportes. Contudo, para maiores informações a respeito, restam os relatos publicados por Bosano nos anos 1927 e 1928, de revista Luz e Sombra. No entretempo, um fato trágico havia perturbado a paz de Bosano. Sua adorada mãe morreu de um carcinoma, a 3 de julho de 1892, em Gênova. Ele se ocupava apenas há 2 anos de estudos mediúnicos espíritas e, apesar de haver lido muito e também experimentado um pouco, permanecia, apesar disso, titubeaste, perplexo, cético sobre o que se referia à interpretação espiritualista dos fenômenos.
Suas convicções positivistas materialistas estavam tão profundamente arraigadas nele para poderem ser facilmente removidas pela força das novas investigações. 10 anos de estudos filosóficos assíduos e ininterruptos, profundos e sistemáticos, haviam demolido totalmente para Bosano a interpretação espiritualista do universo. Somente a concepção mecanicista de uma sumidade como a do filósofo Herbert Spencer dominava soberanamente seu pensamento. Tal foi a sua perplexidade e a dúvida nesse período de transição do materialismo para o espiritualismo, atravessando um lúcido intervalo no qual entrevia nova verdade, que se refletiu nas 5 poesias escritas naquele ano, em memória de sua Santa Mãe, poesias inspiradas como um verdadeiro desabafo à sua inconsolável dor por tê-la perdido. Reporto-me aqui aos versos. Por muitos anos persegui com ânsia também a esfinge que se chama verdade. Mas o horizonte ampliava-se e o infinito está além dos confins. Tudo é mistério. A lei é o ignoto, e eis que um vislumbre de nova ciência avança cautamente. E um novo credo surge, aí com essa luz rápida brota a flor da esperança. E a seguinte poesia, intitulada Crepúsculo, termina com a quadra. Que é um inútil imortal. Torna a invocar a sorte. A exide oculta o réprobo. Revelará um sol morto. A nova ciência e o novo credo constituíam o surgimento dos estudos espíritas, com todas as consequências teóricas que deles derivavam, aos quais, como já disse, Bosano se dedicava, há cerca de 2 anos, quando sua mãe morreu. Nessas penosas agitações de espírito ele perseverou ainda por 1 ano, depois da morte da mãe, até quando aconteceu assistir a uma modesta sessão mediúnica que alterou toda sua ulterior dúvida. Ele fazia parte de um pequeno grupo de experimentadores que se reuniam semanalmente em casa do chanceler comunal de Genova, o Sr. Luigi Montaldo. Servia de médium a esposa dele, a senhora Atilia, elegante escritora de fábulas para crianças e de contos para os jovens, sob o pseudônimo de Fata Nix. Tinha uma mediunidade de psicografia de ordem superior, pela qual manifestava-se uma entidade que não queria dizer quem era e assinava com pseudônimo de Nerone, dando conselhos morais, sociais e psicológicos elevadíssimos. Alguns resumos dessas comunicações foram publicados por Bosano numa revista de Roma, dirigida pelo publicista Enrico Carreias. Na tarde da qual se trata, lá encontravam-se 5 pessoas. O casal Montaldo, o Sr. Felício Avelino, o Dr. Venzano e Bosano. Era a tarde do dia do aniversário em que falecera sua mãe. De improviso, a senhora Montaldo exclama: mas que coisa está me acontecendo? Sinto-me como que circundada por uma influência do paraíso. Que calma, que serenidade, que felicidade me invade. Indubitavelmente está presente uma entidade muito elevada, puríssima, angelical. E, assim dizendo, começou a escrever poucas palavras que, com um impulso automático, dirigiu a Bosano. Ele lê e permanece aturdido. Estavam escritos os 2 últimos versinhos da epígrafe que naquela mesma manhã Bosano havia pendurado num quadrinho na sepultura da mãe, por ocasião do 1º aniversário da sua morte. Os versinhos são estes: agora e sempre. Invocando-te, ó Mãe. Sua comoção não teve mais limites. Sentia, ou melhor, tinha absoluta certeza de que, ao seu lado, achava-se sua mãe. Mas há outra coisa. Naquela época, ele estava com o ânimo muito opresso com os desgostos sérios e íntimos, tão íntimos que não lhe foi possível externá-los na presença do grupo. A única criatura que teria podido ser e uma boa conselheira era a mãe. Experimentou dirigir-lhe uma pergunta mentalmente e eis que obteve imediatamente a resposta, formulada porém, em tais termos, que somente ele, Bosano,
podia compreender o sentido, como frequentemente sucede nas sessões mediúnicas quando a entidade comunicante não quer revelar aos outros, mas apenas ao consulente, um fato íntimo ou um segredo. Mais do que nunca, comovido e trêmulo, dirigiu uma invocação mental sobre um conselho. Este foi rapidamente dado e foi de tal forma que o levou a supor não haver nenhum equívoco. Depois do que foi ditado: estou contente contigo. Continua no nobre caminho em que sei que te engajastes. Esta é a tua missão na terra. Beijo-te. Foi este o pequeno acontecimento pessoal que dissipou para sempre as suas dúvidas filosóficas, dúvidas que persistiram, embora profundamente conspurcadas, não obstante o preparo metapsíquico dos 2 anos precedentes, 1891 a 1893. A propósito da frase, é esta a tua missão na Terra, pronunciada pela entidade afirmando-se mãe de Bozano, quero recordar um curioso episódio biográfico. De volta de um passeio nas montanhas de Gênova, Bozano, jovem de 18 anos, encontrou uma cigana que ofereceu-se para ler-lhe o destino. Embora não estivesse disposto a acreditar, não soube negar e escutou a seguinte profecia: vejo-te muito velho, entre os 70, os 72, os 74, os 76, depois vejo nublado. Agora estás comprometido com uma bela senhorita que não é das nossas, não é da nossa raça. Tu, porém, não a desposarás. Não a poderás desposar. Porque ela casará com um outro. Tu estudarás durante toda a tua vida. Escreverás muitos e muitos livros. Escrevê-los-á sobre um assunto que é como este pelo qual agora eu te falo. Justo este assunto. Tornar-te-ás o apóstolo de um grande ideal espiritual. Entre livros e livros escritos por ti. Toda tua vida será dedicada, trocando a família por um alto ideal. Essa foi a profética exposição da adivinha, que foi de uma impressionante precisão. De fato, Bozano estava realmente comprometido com uma senhorita que não era da nossa raça, termo impróprio mais expressivo, porque era francesa, e não a pôde desposar porque ela, viajando para Paris, desposou lá um oficial da guarda republicana. A outra predição depois, relativa à missão particular de estudioso e seu verdadeiro e próprio apostolado a favor de um alto ideal, realizou-se de um modo inconcebivelmente surpreendente. De fato, não se podia pensar que ele tivesse sugestionado nesse sentido, consciente ou subconscientemente, a sensitiva, visto como ignorava, aos 18 anos, qual deveria ser seu futuro destino e, sobretudo, não podia pensar em tornar-se o apóstolo de uma ciência da qual ignorava até a existência. As particularidades com respeito à sua idade, aconteceram na maior parte. A adivinha tinha lentamente computado o número de anos, assegurando que só depois dos 76 via nublado. Hoje, Bozano tem 79 anos. No período que vai de 1891 a 1921, Bozano, sempre em Gênova, continuou incessantemente sua preparação com método e perseverança. Mas os inúmeros amigos que possuía em sua cidade distraíam-no do estudo assíduo além dos limites, fosse por requisitarem-lhe explicações ou elucidações no tocante à casuística mediúnica, fosse pela procura de auxílio no estudo do mediunismo. Estando as coisas assim, ele não podia produzir, durante esse período quanto teria podido e querido. O professor Morcelli, por exemplo, estava frequentemente em sua casa porque, devendo compilar os 2 grossos volumes Psicologia e Espiritismo, e não possuindo nenhuma classificação analítica e poucos casos sobre a matéria, encontrava tudo, quanto lhe era necessário nos compêndios de Bozano que generosamente fornecia Morcelli, embora fervoroso anti-espírita, todo o material útil. Mas, em 1922,
seu irmão adquiriu uma vila em Savona, numa bela situação em uma colina em frente ao mar. Lá estabeleceu-se também o nosso autor que, daquele momento em diante, achando-se numa cidade na qual era desconhecido por todos e por isso completamente livre dos amigos e das obrigações, pôde dedicar alma e mente, no sentido mais literal do termo, àquela ciência que o grande filósofo e psiquista francês professor Charles Richet havia chamado de metapsíquica. A série das suas mais importantes monografias sobre o assunto iniciou-se mais exatamente na sua residência em Savona e, depois daquele tempo, de 1922 em diante, sua produção tornou-se uma inexaurível atividade. Leva uma vida de verdadeiro frade. Levanta-se ao amanhecer e depois de um pouco de jardinagem na estação propícia, senta-se à mesa ou à máquina de escrever. No amplo quarto do torrão do palacete lá passa 14 horas por dia, ou anotando e classificando novas obras de metapsíquica, ou despojando-se de seus volumosos compêndios para escrever novos trabalhos. A propósito desses compêndios é oportuna uma explicação. Já no fim da época em que se ocupava com filosofia, Bozano havia sentido a necessidade de classificar analiticamente o inteiro conteúdo da obra que lera. Essa necessidade fizera-se sentir, mais do que nunca, imperiosa na metapsíquica, na qual tratava-se de ter presente, em breve tempo e em ordem, toda uma enorme casuística que, provindo dos fenômenos simples anímicos, iam até aos espiríticos, ou aqueles de mediunismo superior. E porque tratava-se quase sempre de precisar em um campo em trabalho de formação, então a necessidade de classificar analiticamente o material metapsíquico mundial tornava-se uma necessidade imprescindível. Sucedeu que ele empreendeu, com a paciência digna de um frade, a classificação de toda sua biblioteca, seja dos livros, seja das revistas publicadas em todo o mundo e, se pensamos que Bozano colocou em ordem em compêndios todo o material contido nos livros de sua biblioteca que continha cerca de 3.000 livros, compreende-se como havia sido necessário o sacrifício da jornada completa de 50 anos de vida. Mas, fazendo assim, ele havia se colocado de frente ao mundo metapsíquico, numa posição de todo particular, porque todos os estudiosos sérios do mundo, estivessem ou não de acordo com ele na interpretação dos fatos, estiveram sempre de acordo ao julgá-lo o maior erudito vivo no campo dos estudos metapsíquicos. Para dar uma amostra do tipo de classificação analítica, adotada por Bozano aos 50 anos, a esta parte, compilei a classificação analítica deste volume que, se bem que executada com o meu critério pessoal ditado por uma experiência metapsíquica que dura 18 anos, contudo, não se afasta muito do método seguido pelo nosso autor. Como se pode claramente perceber, o material psíquico resultou numa subdivisão em vários capítulos, nos quais, para facilitar a coluna numerada, encontra-se o conteúdo teoricamente importante das páginas correspondentes. Dessa maneira, percorrendo rapidamente um capítulo especial, tal como, por exemplo, telepatia, clarividência ou aportes, pode-se ter diante dos olhos, numa visão sinótica, tudo quanto de interessante sobre o assunto especial foi dito no livro objeto da nossa atenção. Compreende-se logo que, sem esse trabalho metódico e paciente de preparação, não é absolutamente possível pôr-se a escrever qualquer coisa sensata de uma matéria tão difícil e árdua como a metapsíquica. Essas considerações explicam suficientemente porque Bozano levou bem 9 anos de preparação antes de pôr as mãos na caneta. De fato, seu primeiro artigo intitulado Espiritualismo e Crítica Científica, no qual rechaçava, sob a base de fatos, a hipótese formulada pelos opositores contra a interpretação espiritualista das manifestações dos defuntos, só